Você vê ali que a TAP é um para-choque de comunista. Ela tá ali, né? É um voto de reserva para defender a estratégia do presidente Lula. Você vê que o seu Datena, que não quer ser candidato, ele realmente está incomodando o tempo inteiro. Ele dá o rei, a álcool, num dia bem frio, né? Ele não tem proposta, não tem solução nenhuma para a cidade. O Boulos não respondeu nada sobre o Hamas. Ele que vem falar coisa minha sobre o cheirador de cocaína. Pede aí a sua música no Fantástico, já foi preso 3 vezes. Vai ser preso, vai Vai ser preso mesmo, Boulos. Tem o pessoal aqui que tá falando isso mesmo. Vai ser preso. É o seguinte, na hora certa eu vou mostrar, porque você tá querendo mudar a cidade e você não dá conta. Fala, gordão. E aí? Fala seu nome. Tem, ó, o Pessoal Kids está aqui, ó. Pessoal Kids. Filma ali, ó. Filma ali que ele tá falando com outras câmeras. Então é o seguinte, tá acontecendo. A cidade de São Paulo está infestada de comunistas, esses esquerdistas malucos. Eles querem tomar essa cidade de volta. Não vão tomar. Você percebe claramente na estratégia, ó. O Datena, ele queria ser vice da Tabata, não deu certo. Quis ser vice do Boulos, não deu certo. E aqui eles fizeram a jogatina para atacar só o prefeito da cidade de São Paulo. Uma pena que o prefeito ele não vai conseguir mesmo, porque ele não tem perfil para ser prefeito. Agora resta uma pessoa que é completamente fora da política assumir essa loucura dessa cidade, a cidade mais complexa desse país. Nós vamos investir tudo em educação, nós vamos investir em esporte, porque é isso que vai economizar dinheiro na segurança. Aquilo que a gente chama de Secretaria da Saúde, a Secretaria da Remediação. A gente precisa fazer coisa básica. Brasil, escuta o que está acontecendo em São Paulo. Nós temos que construir milhões de calçadas que não tem nessa cidade. 30% das pessoas que entram nas UPAs faz o quê? Entra porque caiu numa falta de calçada. Você imagina, você que gosta do Nunes, deixa eu te falar. O Nunes é um fantoche de um sistema gigantesco, de bilhões e bilhões em contratos. Se vocês vão entrarem nessa de querer apoiar ele pela humildade do candidato, nós continuaremos com a cidade totalmente loteada e comprometida com bilhões em contratos com empresas que não estão entregando o serviço. Se você... Só um pouquinho. Não é bobo. O Boulos é um cara que não responde sobre Maduro, que ele é fã. É um comunista de carteirinha. É alguém que é um playboy que tá querendo bancar o pobre. E vocês mesmo vão demitir vocês tudo da prefeitura, suas cambadas de comunista. Fala aí! Vai perder seus empreguinhos, seus donos de vagabundo. Você falou que o senhor tava nervoso? Como é que você chama? Nervoso com a Tabata, porque o senhor chamou ela de adolescente. Mas ela até hoje não tomou pressão na vida. Ai, misógino, fala, mostra lá. Fala aí com essa boca aí, tio. Chama aí. Ah, covardão, fala aí agora. Todo mundo é macho nas costas da câmera. Mostra aqui, ó. Quantas mil pessoas tem aqui? Tem 70 mil pessoas aqui, ó. Pode falar. Fala a sua carinha que eu vou demitir todos vocês da prefeitura. A partir de agora vai ser guerra. Eu vou ganhar essa eleição no primeiro turno. Esses bandos de vagabundos vão tomar ferro todo dia. Vou pra cima com toda a pressão que alguém já viu aqui nessa cidade. Filma ali que eu vou demitir da prefeitura. Fala aí se você for homem, rapaz. Seu comunista. Fala, abre a boca aí. Espera aí só um pouquinho. Fala. A Tabata fez o senhor, sobre o processo e tal. O Boulos até publicou a sentença contra o senhor. Ela foi prescrita. O que você quer saber? Não, o que o senhor acha dos Brasil? Entra lá no YouTube que eu já fiz uma live chamada As Prisões da Vida, eu conto sobre isso. Meu passado é ressignificado, meu presente eu tô produzindo, desfrutando e transbordando, e o futuro dessa cidade é o futuro que nós vamos construir junto. Eu faço uma pergunta, como é que uma pessoa que mexe com droga pode cuidar dos nossos filhos da periferia que tá morrendo todo dia por causa de droga? Precisamos de papo. Precisa de ir por quê? Precisamos dos outros candidatos. Ó, Bebedenes, vai, a última Eu pergunta. tinha contado que eram 2 candidatos que usavam cocaína. Quem é o segundo? Eu vou falar, na hora que eu falar de um, eu já falo do outro. Tá bom? Como o senhor obteve essas informações? Imagina, todo dia alguém chega com denúncia desses candidatos. Todo dia, e vendendo. Querendo vender. Aí a gente tem que ir lá, pega só onde tem a fumaça e rastreia. Gente, obrigado. São Paulo vai avançar. Faz o M aí, todo mundo aí. Vai ter que engolir que o Marçal vai ser prefeito no primeiro turno. A pergunta vai pro Boulos. Guilherme Boulos, antes eu quero
Mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas. E vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive um esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que você pode falar para mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Mas a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você no bloco anterior negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. Então, uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa, porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, que você deve ter ido em todas as biqueiras atrás daquilo que mais te agrada para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. E apoia maconha, aborto. O candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta, a comissão avaliou e o pedido foi negado. Tenho um orgulho de ter apoio do presidente Lula. Agora, ganhando a prefeitura de São Paulo, quem vai governar sou eu. O prefeito serei eu. E com o apoio do presidente Lula, inclusive, podemos trazer mais recursos federais, mais parcerias federais, que são importantes para você que está assistindo, para a cidade toda. Aliás, aqui nós temos 2 candidatos bolsonaristas. O Ricardo Nunes é o bolsonarista envergonhado, o Pablo Marçal é o bolsonarista rejeitado, que queria que o Bolsonaro adotasse ele e acabou ficando órfão. Vai economizar na questão de segurança, a educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final da escola com 90%, sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, 1,5 milhão de alunos na internet, e eu posso falar para você o seguinte, a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente ir para o próximo passo dessa cidade. Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso, aí na favela. Tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT, acho que já foi 3 vezes do PSDB também, e não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, porque isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa de investir nisso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Faz o exame toxicológico, você vai ver que tem 2 que é cheirador de cocaína, dos que estão concorrendo aí.
Nós não seremos lembrados por essa merda chamada comunismo. Essa bosta não funciona e mata a gente. O povo de São Paulo já está de saco cheio da cidade do jeito que está. A coisa que mais matou gente não foi nenhuma pandemia, foi o comunismo. Pablo Marçal, se você escuta o discurso dele, ele fala coisas bonitas, ele fala coisas impactantes, como disse aqui a Pri, mas são aquelas informações que ninguém tem como se contrapor a isso, ninguém tem como contradizer Pablo Marçal, porque o que ele diz é simplesmente vazio. Marçal, você parece um doidinho, é o doidinho que mais tem resultado no Brasil, filho. Da onde eu saí pra onde eu cheguei é mais fácil você ir pra lua a pé do que você conseguir com a cabeça que você tem. Quando você pergunta, eu vi uma entrevista dele num podcast recentemente, ele dizendo que ele resolveria, por exemplo, o problema do trânsito de São Paulo, colocando teleféricos aqui. Um teleférico que iria da periferia ao centro de São Paulo. Ele fica falando que vai resgatar o orgulho do paulista construindo aqui um prédio de 1 quilômetro, que, fazendo uma conta besta aí, daria uns 300 andares. Todo mundo sabe que isso enfim, é inviável. Nós vamos fazer o maior prédio do mundo, inclusive, para ser um símbolo que vai transformar uma geração, né? A disrupção da construção civil mundial vai começar aqui em São Paulo. Nós vamos ver um rio onde vai estar despoluído, que eu vou colocar toda a pressão, inclusive internacional, dinheiro privado, dinheiro público, deputado federal, vou enfiar todo mundo nessa conta. Vamos ver a grande parte do teleférico já sendo montado e as pessoas vão pirar para isso, porque isso é ecológico. Eu vou honrar as comunidades com isso. A gente vai transformar as comunidades em turismo e todo mundo não vai entender nada, como que esse povo vai prosperar. Eu quero ser lembrado por não ter stand de gente, comparar essas pessoas a coisas para empurrar 3,5 milhões de pessoas todo dia no metrô. Nós vamos parar com isso. Nós vamos criar centros de empreendedorismo nas comunidades. Eu quero ser lembrado pela pessoa, né, que amou o pessoal da comunidade a ponto de dar água limpa para esse povo. A gente vai ser lembrado por pintar as favelas, não só eu, os voluntariados, os mutirões. Vai ser lembrado por definitivamente terminar os 44 quilômetros do Rodoanel Norte, que fica travado. Nós vamos ser lembrados que a gente vai fazer o Vale do Nióbio, que é igualzinho o Vale do Silício, lá em Palo Alto. Nós vamos ser um centro de referência tecnológico no mundo. Nós seremos um povo criador, nós vamos ditar o progresso do Brasil daqui para frente. Nós seremos lembrados pelo Centro de Excelência que cuida da mulher, porque o segundo motivo de exame hoje é o cuidado com a saúde da mulher. Nós vamos esparramar isso em toda a cidade. Nós seremos reconhecidos como uma escola de período integral. Nós seremos reconhecidos como uma cidade onde tem tecnologia para controlar a segurança. As pessoas vão respeitar esse lugar pelo turismo. Nós vamos numerar todos os pontos turísticos da cidade. Vamos dar um passaporte para qualquer um que conseguir cumprir mais de 1.000 pontos turísticos, e a prefeitura vai dar em dinheiro quem conseguir bater esses números, né, por um período, para estimular isso. Nós seremos reconhecidos como a cidade que tem a maior quantidade de área de Hollywood e de todo o cinema europeu. Por que isso? Porque é isso que transforma o turismo de um lugar, é isso que aumenta o brand de um lugar. O prédio é para isso. Nós seremos reconhecidos por ter hospitais onde tem esporte e tem fitness dentro, igual nos Estados Unidos. Nós seremos reconhecidos por soluções tão simples, que é uma via expressa na marginal, controlada por tecnologia, né? Isso já é normal na Europa e não tem aqui no Brasil, não sei porquê. Nós seremos reconhecidos quando a gente parar no vermelho, vai todo mundo do Brasil falar: poxa, mano, olha que loucura, o cara fez São Paulo, vamos fazer em todos os lugares. Parou no vermelho, pode virar à direita se não tiver vindo carro. Nos Estados Unidos isso é normal. Por que leva 300 anos pra gente entender coisas básicas da vida? A gente vai ser lembrado por tudo que é cuidado com gente. A gente vai ser lembrado por encerrar uma era onde as pessoas acreditam em papo de lunático de esquerda que não levou a gente a lugar nenhum. A gente vai ser lembrado porque as pessoas, quando estiver chovendo aí na sua comunidade, não vai entrar água na sua casa. Nós vamos criar 3.000 caixas de brita dentro dessa cidade para, na hora que tem esse alagamento, não subir água na sua casa. A gente vai ser lembrado por um governo que ama o povo de fato, que avançou em educação. Nós vamos ser lembrados pela empresarização, nós vamos ser lembrados pelas 500.000 empresas que serão abertas. Nós seremos lembrados pela diminuição do número de homicídio e de roubo, que nós vamos ensinar inteligência emocional através do braço de ensino que cada CNPJ vai ter que abrir aqui em São Paulo. Nós vamos ser lembrados por um povo que vai avançar para um lugar onde a gente não deveria ter saído, que é o futuro. Nós vamos ser lembrados por levar São Paulo para 2050 antes de encerrar a década de 30. Escuta o que eu estou te falando. Nós vamos ser lembrados por um movimento político novo chamado governalismo. A gente não vai curvar nossa cabeça valorizando pessoas pelo dinheiro que elas têm. Isso é o capitalismo. Se o povo tiver a revolta no coração que eu tenho, não tem chance. Nós vamos resolver esse país, cara.
Eu tô falando pra vocês, não tem ninguém que aguenta a pressão do jeito que eu aguento. Fiquem em paz. Assim como o meme do helicóptero. Calma que eu tô aqui, não vou deixar vocês na mão. Fiquem em paz, que eu vou pra cima. Cada choro que eu tive em cada comunidade, eu vou vingar o choro que eu tive ali, a raiva que eu tive desses políticos ladrões, eu vou vingar cada um de cada segundo, cada ira que eu senti nesses lugares, de pessoas mal assistidas. Então, é por isso que eu decidi me ferrar, porque isso acaba com a minha paz, destrói algumas empresas, todo mundo já sabe o que eu vou sofrer. E ainda você vai fazer tudo e os caras ainda querem te pôr na cadeia ainda. Eles vão achar alguma coisa, tem que fazer com muito cuidado para não dar errado ainda. Ou seja, eu tô disposto a pagar isso. Cheirador de cocaína já para de cheirar para não sair no exame, hein? É esse o nível da campanha. Se São Paulo manter o esgoto a céu aberto, uma poluição no ar, gente morando na rua, arrastando esse povo igual rato, pra cima e pra baixo, esse trânsito, essa corrupção absurda que come 50% do dinheiro público, todas essas questões vão continuar amarrando o Brasil no passado. Você pode até não gostar de mim, mas eu sou o único desses 10 que podem fazer isso aqui para outro lugar, para outra dimensão. Então é o seguinte, se você não gosta de mim, pelo menos entenda o que eu posso fazer. E eu não tô aqui para te agradar, eu tô aqui para servir todo mundo. Você que tá aí, já teve 3 governos do PT, que é uma amostra grátis do que esse maluco quer fazer aí na cidade. 3 governos do PT, sua vida mudou? Não mudou, cara. Quem tiver raiva de mim pode falar. Eu já tenho 78 anos, já sou presidente pela 3ª vez. Eu já fiz mais do que eu imaginei que eu poderia fazer. E agora eu quero salvar esse partido, porque é a coisa mais importante que tem nesse país. Vocês caem em propaganda política, vocês ficam caindo nesses viés aí. Você tá na miséria, enfiado aí dentro dessa favela. Alguns de vocês não podem nem chamar de comunidade, vocês estão dentro de um campo de concentração. Na zona oeste de São Paulo aqui, a idade média das pessoas é 86 anos. Vocês que estão dentro do campo de concentração é 40, 44 anos. Vocês estão entendendo que às vezes divide uma rua e a idade de vocês tá acabando com 44 anos e dos caras na outra rua tá com 86? O que o governo do PT por 3 oportunidades fez? O ministro do imposto foi prefeito, o pior prefeito de São Paulo, fez nada por vocês. Deu Haddad, ele continua demonstrando a incapacidade de alguém que não sabe fazer gestão, né? O apelido dele agora é taxa, e tudo ele sonha em taxar alguma coisa. Milhões para ficar pintando ciclovia, e a ciclovia mais cara do planeta Terra. Ficou mais caro que construir o Burj Khalifa, fazer a ciclovia aqui. A Erundina fingia ser a mãe dos pobres, foi ferrar todo mundo. Chega a Marta Suplicy, acaba com o Romu, que o Kim tava falando, acaba com um tanto de coisa, promete e não faz. Esse povo vai fazer o quê? Esquece esse povo. Vamos pegar quem deu resultado na vida, quem sabe o que é riqueza, o que é mentalidade, quem sabe o que é educação de verdade. Nem esse bando de proselitista que fica defendendo o que nunca fizeram. Esquece esse povo. Nunes e Boulos fazem parte de um sistema que nem eles mandam nas próprias decisões. Acho que chegou uma hora de você começar a pensar. Cara, eu coloquei no meu coração a mesma coisa que eu coloquei lá na África, em Angola. Em 2019 eu fui fazer um trabalho lá e um garoto chamado Paulo falou assim pra mim: você nunca mais vai voltar aqui, né? Rapaz, essa fala, essa olhada desse menino, eu acho que ele tinha uns 7 anos. Você nunca mais vai voltar aqui, né? Aí eu olhei pra ele e falei: eu só saio daqui depois que todo mundo estiver dentro de casa. E eu tô lá até hoje. Eu tive numa favela chamada Travinhas. Aí perguntei pra todo mundo: quantos anos vocês estão aqui? 30? Você sabe o que é nenhum progresso em 30 anos e as casas de madeira enfiadas dentro do esgoto? Não é um rio, é um esgoto. Aí já passou 3 governos do PT, tá eu, Dora, tá esse tanto de gente aí que passou e ninguém nunca nem foi lá. E eu percebo que das esferas da sociedade onde mais contribui pro povo continuar na miserabilidade é a política. E é por isso que eu vou ajudar. Eu tenho certeza que vai abalar esses principados políticos. Existe um sistema que foi desenhado para não deixar as pessoas prosperarem. Eu quero servir. Se não for para servir e mudar a vida das pessoas, eu não quero. Então eu tô nisso aqui, não é uma brincadeira. Tem um monte de gente que tá fazendo ação de marketing. Que ação de marketing? Você corre risco de ser morto, maluco? Eu só de deixar de fazer meus negócios, isso representa milhões em prejuízo. Eu quero servir, vocês vão ter que me engolir nesse negócio. Quando fala público, a única coisa que eu sei que é diferente do privado é que demora mais. Tem mais gente militando contra, você tem que ter mais paciência, tem que ter saco para aguentar um monte de politiqueiro, de maquinista que fica enchendo o saco para cada um pegar um pedaço desse dinheiro que é do povo.
No fundo, quem está assistindo, um dia vai descobrir que não existe dinheiro público, todo dinheiro é privado. A administração realmente é pública para desvencilhar a localização e a capilarização desse dinheiro. Todo o dinheiro é do povo. Só que por que as pessoas não cobram? Porque elas não sabem rastrear, elas não aprendem educação financeira na escola, elas não têm inteligência emocional para entender que elas mandam nisso, elas não entendem de empreendedorismo. Você falou bem o nome de administração. Nenhuma escala da escolarização da cidade, nem do estado e nem federal ensina alguém a abrir uma empresa. O que move o país? Emprego. Emprego não é o governo que gera é empreendedor. Se for pegar esses 10 candidatos aí a prefeito de São Paulo, você pode pegar os outros 9. Eu paguei mais impostos em milhões, eu invisto mais que eles, eu construo mais, eu tenho mais riqueza gerada, saí da pobreza e fui para extrema riqueza. Eu acho que eu sou um dos poucos que pode falar isso nesse quadro aí. E aí você pergunta para mim, o que é administração pública? Deveria ser um ato de lisura, transparência, seguindo os princípios que tem na Constituição Federal, que é o limpo, legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. É porque as pessoas não entenderam que se a gente fazer com que as pessoas tenham mais desfrute, vai custar menos a segurança pública, vai custar menos a educação, vai custar menos um monte de coisa. Por isso que o empreendedorismo liberta. A administração pública, ela é marcada por morosidade, burocracia, corrupção. E aí você está querendo colocar alguém que é super experiente em corrupção, alguém que mexe na merenda das crianças, por exemplo, alguém que tem esquema com um monte de contrato, com um monte de máfia, isso sim é ser profissional da administração pública? Alguém que não consegue mudar a realidade do povo lá da favela de Travinhas, no Alto Paraisópolis, os caras estão lá há 30 anos e até hoje não teve um melhoramento público, nem um meio-fio, não tem nada. Os caras estão no campo de concentração enfiado no meio do esgoto. Isso é administração pública? Então, assim, a segunda pergunta é, como que alguém entrou na administração pública? Ele já nasceu com esse dom? Todo mundo está na administração pública, teve que entrar um dia. Agora, existe uma revolta, eu vim da escola pública, uma revolta contra os empreendedores, uma revolta contra os investidores, revolta contra os Estados Unidos. Eu fui comunizado dentro da escola pública, eu sei o que acontece. Então, a gente não tem um povo hoje e a nação não tem um propósito. A gente vai colocar um propósito a partir de São Paulo, que é fazer essa nação se tornar mais próspera da terra até 2050. Eu quero abrir 500 mil empresas em 1.460 dias. Então tem que treinar um povo para isso acontecer. E não quero que feche 1,5 milhão que tem. Porque tá fechando um monte de empresa tradicional em São Paulo por falta de amparo, né? Eu vou criar uma secretaria que vai chamar Secretaria da Empresarização. As pessoas não sabem a importância dessa cidade. E eu vendo pessoas tão desqualificadas, despreparadas, maliciosas negativamente em dar uma ré nessa cidade, resolvi parar o que eu estava fazendo e vim ganhar menos que o meu piloto de helicóptero. Tem 7 P's básicos para empresarizar a mentalidade de uma pessoa. A pessoa tem que entender o propósito, produto, pessoa, processo, publicidade. Ela tem que entender coisas básicas de gestão. A gente tem que treinar essas pessoas. Aí sim, se eu não der esse suporte, né, se o xerife ali não ajudar o povo não vai conseguir abrir as empresas e vai continuar fechando empresa. Fechou empresa, fechou emprego. Fechou emprego, diminuiu renda. Diminuiu renda, começa a inflação. Você tá doido? Então a gente tem que fazer o contrário. Bater recorde na abertura de empresa semana por semana. Pode contar com isso. Toda solução tem a causa e tem o efeito. Qualquer político profissional da administração pública tradicional vai prometer força, vai prometer tratar o efeito. Para tratar a causa é sempre educacional. Na década de 90, ninguém da população agredia nem avançava na polícia, certo? O que está acontecendo? Nós estamos comunizando as crianças nas escolas e estamos fazendo elas não respeitarem a autoridade desde a escola. Então o professor não é respeitado, a polícia não é respeitado. E quem tem a sua titularidade privada, que seja de um bem móvel ou imóvel, está sendo invadido hoje. Por quê? Porque perdeu a autoridade. O pobre contra o rico, e enquanto a gente está brigando pobre e rico, os comunistas estão nos assaltando enquanto a gente está brigando e não está percebendo o que está acontecendo. Porque na democracia não é o melhor que vai governar, é quem é mais popular. Tanto é que o Lula ganhou a eleição porque ele é mais popular que o Bolsonaro. Não sei se vocês sabem disso. Eu peguei um dado na pesquisa absurdo. 3% do eleitorado brasileiro não sabe quem é o Bolsonaro. 1% não sabe quem é o Lula até hoje. 1%. Eu falei, essa pesquisa está errada. Eu fui ver a lógica. Eu sou um cara analítico, eu amo dados. Ele é mais popular que o Bolsonaro. Eu não falei que ele é mais amado, ele é mais popular. Deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Não é o melhor, não é o mais eficiente, é o mais popular. Então você que não gosta de mim, eu queria te pedir perdão. Porque às vezes o limite na sua cabeça não me aceitou até hoje. Sabe por quê? Porque às vezes eu tive que tomar atitudes para ser popular, porque senão não tem como poder servir vocês. Não é o governo do melhor. Democracia nunca vai ter os melhores no governo. Os melhores não têm coragem de tomar porrada. Os caras que são mais estudados que eu não têm capacidade de aguentar o que eu aguento todo dia de encheção de saco.
Aqui é o governo de quem é mais resistente e quem é mais popular. Aprenda isso. Vocês querem ser políticos? Aprenda. Não é a boa intenção que faz a política, é a resistência e a popularidade. E primeiro você entra na cabeça de todo mundo e depois você converte. Então você que não gosta de mim, me perdoa, cara. Eu não fiz de maldade. Sou um cara bom, mano. Sou um pai de família. Eu vim da pobreza igual vocês, só que vocês estão nela até hoje. Eu dou conta de tirar vocês daí, cara. Vocês conseguem ouvir o que eu tô falando ou não? Eu consigo redesenhar um sistema, vai levar alguns anos. Me deixa trabalhar pra você ver se nós vamos fazer esse trem ou não. Deixa eu fazer. Põe eu pra trabalhar pra você ver. Imagina eu de funcionário. Você imagina. Eu tocando terror na sua vida. Você vai ficar doido, cara. Deixa eu fazer. As pessoas vão respeitar a cidade, porque o prefeito ele tem que ter a característica de um xerife. Ele tem que gostar de segurança. Agora o que eu acredito é tratando a causa. Toda grande nação investiu na educação. E educação, para você economizar dinheiro na segurança depois, primeiro a gente tem que investir muito agora tratando o efeito, mas tratar a causa na educação é dar uma identidade esportiva para toda criança na cidade de São Paulo. A gente tem hoje 28 bilhões de investimento em educação na cidade e eu quero transformar as escolas em escolas olímpicas. Por que eu quero transformar elas em escolas olímpicas? Porque eu sou esportista, eu sou triatleta, eu sou Ironman, Ultraman, e eu posso falar para você o seguinte: o esporte molda caráter. E aqui eu vou abrir uma reflexão que todo mundo está assistindo. O Lula, que é um militante pouco produtivo, uma vida inteira só militando e enchendo o saco do povo que produz, ele desenvolveu um ensino no âmbito federal de militância. Então, o governante que a gente acaba escolhendo, ele imprime o caráter dele no ensino. Olha que coisa louca. O governador do estado, que é militar, acabou de aprovar a escola cívico-militar, certo? Ele está imprimindo o caráter dele de militar, querendo disciplina nas escolas. E tem total apoio meu, tá, Tarcísio? Parabéns. Eu que sou esportista, empreendedor, vou imprimir meu caráter na escola. Então você não vai achar na Cracolândia nenhuma pessoa que é esportista. Você vai achar um monte de gente com desilusão, apostou e perdeu dinheiro para agiota, fez um monte de coisa, mas esportista não tem. Nós seremos lembrados pelo governalismo, que é o quê? O governo do povo. Nós vamos qualificar nosso povo para nunca mais os imbecis sentarem em cadeiras nem de vereadores, nem de prefeitos, nem de deputados, nem de senadores, nem de governadores. Nós vamos colocar um fim nisso na política. Eu acredito nisso, eu vou investir minha vida nisso. Isso vai levar 48 ou 50 anos, uma conta básica. Se vocês entenderem o recado que eu tô dando. Vocês podem bater da onde quiser na minha pessoa, que vocês vão lembrar de algo. Esse prefeito foi o cara mais durão que já passou aqui, mas o cara que tem um coração mais sensível de todos que você já sentou aqui. Você imagina a gente investindo desde pequeno nas crianças no esporte. Tem 64 esportes. Pega a vocação da criança, investe dinheiro público nisso. O que vai acontecer 10, 20, 30 anos? Daqui 10, 20, 30 anos a gente vai diminuir a despesa com segurança, porque a gente investiu em educação e moldagem de caráter através do esporte. A gente vai diminuir o investimento não, a despesa naquilo que não se chama saúde, né? Mas se chama remediação, porque as pessoas vão cuidar da própria saúde. Isso, um esquerdista raiz, ele treme ouvindo isso que eu estou falando. Por quê? Porque é o único jeito de libertar o povo. Você imagina a gente ensinando nas escolas inteligência emocional e automaticamente vai diminuir o índice de homicídio. A gente tem homicídio de país em guerra, maior do que país em guerra. Você imagina a gente ensinando educação financeira para as crianças. Imagina a gente ensinando investimento desde pequeno. Na Europa, mais de 70% do povo investe. Você é contra? Não, é contra o quê? Nunca fez nada. Ele nem sabe o que significa isso. Imagina, na Europa, já fechando a resposta, 70% das pessoas investem na bolsa, ou um tipo de investimento. Nos Estados Unidos, mais de 50%. No Brasil, 2%. A culpa é de quem? Aí você vai falar da escola. Não, a culpa é nossa, que é investidor e não vai atrás de ensinar isso para as pessoas. Então essa cidade vai ser um modelo para o mundo. Nós vamos partir para um processo de construção de um novo tipo de política. O mundo inteiro vai aprender com o Brasil. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu vou dar tudo que eu tenho nisso. Até o que eu não tenho. Vou pegar emprestado se for preciso. Então as pessoas estão debaixo de um sequestro emocional grave. Imagina a gente ensinando para as crianças a empresarização. Ah, não quero ser empresário, não tem problema, mas pelo menos você sabe como é que faz. Vocês não estão entendendo por que eu estou nessa eleição de São Paulo. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando de uma eleição que vai mudar o rumo do país. Se vocês não entenderem o meu recado e quiserem continuar esta merda que nós vivemos, um povo incompetente faz o quê? Um povo incompetente, quando assume o governo, aumenta a despesa e aumenta imposto. E sobra para quem? Para nós. Não quero defender nenhum herói aqui da República, mas o último presidente foi o único dos 38 que já pisaram no Planalto que baixou imposto. Caramba! Por que a gente não aprende isso?
Se você usar a inteligência, a sabedoria e promover o povo de verdade, nós iremos tirar essa carga do lombo do povo. Já arrecadamos 2 trilhões de impostos e as pessoas continuam conformadas. No Brasil Império existia um nome, Quinto dos Infernos, que era 20% dos impostos e todo mundo surtava. Hoje tem 2/5 e a gente só faz piada. E aí, Marçal, o que nós vamos fazer? Precisamos de um Estado inteligente. O imbecil, que é o Estado grande. O radical, que é o Estado pequeno. Eu não quero nenhum dos dois, eu quero o eficiente. Um Estado onde atende gente, onde as pessoas são promovidas e a gente tira esse povo da miséria pela primeira vez. Tem gente fazendo fake news lá nas Olimpíadas, falando que agora, em poucos meses, tiraram 24 milhões da pobreza. Da onde? O povo continua miserável, só caindo em ladainha, só estamos gastando cada vez mais e tomando cada vez mais impostos. Eu não sei se você está indignado, mas eu queria que você deixasse isso acender dentro do seu coração. Eu asseguro para todo mundo que está assistindo, 50% do dinheiro público é desviado. 50%. Com morosidade, com desvio literal. Aí eu pergunto, os políticos estão fazendo o que com esse dinheiro? Você vai assustar, ô Perini. Os políticos não estão gastando esse dinheiro para comprar iate, eles não estão gastando nem para desfrutar, não. É só para reeleger os vagabundos. A maioria dos caras que desviam os dinheiros públicos, eles não fazem isso para comprar uma fazenda e tirar leite, não. Eles fazem isso para continuar perpetuando o poder. É uma doença nesses caras. Eles têm ambição pelo poder. Tô de saco cheio. Se for para arrebentar com tudo, eu vou arrebentar. Vocês não estão entendendo o nível. Você tá olhando aqui nos meus olhos. Eu tô pronto para perder tudo que eu construí. Eu não queria falar isso agora para esses caras não tomar agora, mas ao longo do tempo eu sei o que vai acontecer. Eu comecei a multiplicar minhas empresas para outros países, porque eu já sei o que vai acontecer aqui nesse país. Se os caras controlam o COAF, controlam o CARF, se os caras estão rastreando cada pagamento meu, tudo, mandaram recado 1000 vezes. Às vezes eu mando o Pix com recado pros caras, só pros caras chorar de rir ali, de tanto ficar investigando a gente. Eu já sei o que esses caras vão fazer, mano. O sistema político é feito para dar errado. Ao invés de ser tratado como herói, que eu nem tô afim de alguém falar isso, porque eu fiz porque eu quis. Os caras foram lá e usaram a Rede Globo de televisão para falar que eu fui um fazedor de fake news. Leva mais carreta que eu, ué. Você sabe o que esses caras estavam fazendo? Tava chegando nossas doações. E botando o selo deles. Colocando o selo deles. Eu falei, mete a mão na cara desse povo aí. Ninguém encosta nessas doações. É para dar direto pro povo. Não, é para mandar pra base. Não toca nisso aí. Não. Quem vai ganhar é o povo, se eles acreditarem no que eu tô falando. Você imagina, do jeito que tá bom? São Paulo? É. Não. Então já tem que mudar. Esquece que eu tô aí. Tá querendo que alguém invada aqui o escritório? Toma as coisas? Não? Então esquece o outro. O resto é só para-choque de candidato. Não tem outro candidato lá. Só tem 3 candidatos legítimos ali concorrendo. O resto, um quer um contrato de alguns milhões, que eu já sei até o valor. O outro tá querendo se projetar para ser senador. Cada um quer uma coisa. Ninguém quer ali. Eu quero e serei o próximo prefeito de São Paulo. As pessoas não estão entendendo. Inclusive, não vai ter segundo turno. Não vou deixar ter segundo turno. Eu vou mostrar pro povo que o povo de São Paulo não gosta de enrolação e gosta de ir direto no combo, no ponto e rápido. Isso é uma desgraça para essa nação. E vocês vão ter um político de energia nova que vai combater isso aí. Não é indo atrás e nem brigando com o esquerdista, não. É implantando um novo tipo de governo. Um governo chamado governalismo. Ali, quando eu vejo favela, eu penso que o poder público virou as costas e usa só no período eleitoral para continuar sequestrando emocionalmente essas pessoas. Isso me toca o coração de verdade. Eu fui muito criticado ali no vídeo que saiu na internet, lá em Travinhas, porque eu vi as pessoas dentro do esgoto. E eu perguntei, quantos anos vocês estão aqui? É no Alto Paraisópolis. 30 anos. Eu não achei um meio-fio, um melhoramento público em 30 anos. E aquilo ali, as pessoas, a expectativa de vida delas é de 40 anos. Aqui na Zona Oeste, é 86 anos de idade. Ou seja, eu quero que vocês tenham um alerta, todo mundo nessa cidade, todo mundo nesse país entenda que tem como resolver, tem que ter a disposição para isso. E levar o empreendedorismo não vai resolver só o problema do transporte, a mobilidade da cidade, vai resolver o problema de vida. As pessoas vão melhorar de vida ali e vão investir naqueles mesmos lugares. Quem está assistindo aqui, eu estou pedindo socorro para todo mundo do Brasil. Tem alguma coisa errada no que esses caras estão fazendo. Não tem como ficar desde 1990 para limpar um rio e não conseguir terminar.
O modelo que o PT vem empregando, né, de tanto que eles já assumiram 3 vezes a Prefeitura de São Paulo e a 4ª vez que eles estão dominando a presidência da República, eles não querem trazer, não querem fazer com que a criança amadureça rápido. A gente precisa levar as crianças para a prática. Qual que é o problema da escolarização? É muita teoria e pouca prática. Imagina o pobre sendo tratado igual o Lula é tratado no Sírio-Libanês. Por quê? Porque aí você compra a ociosidade do hospital privado. E essa prática foi determinada, ficou mais barato do que o Sistema Único de Saúde, para você ter uma noção. Por isso que a gente tem que rever, o Estado está com uma múltipla falência em várias situações. O Estado está grande demais, está pesado demais, é muita companheirada, é muita ineficiência. É um Estado completamente corrupto. A gente precisa de ter gente nova justamente por isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Tem alguns viés na pesquisa. Primeiro é quem paga. Segundo, o horário que você está fazendo, o lugar que você está fazendo e a ordem, o método que você está utilizando. Como eu sou analítico, eu gosto de ver essas pesquisas, não para ficar preocupado onde eu estou, porque eu acabei de chegar. A pergunta que eu faço para todo mundo é: como que alguém que acaba de chegar no primeiro dia, em 48 horas, tem 10% de pesquisa? O que esses caras fazem? Eles fazem de tudo para desanimar os concorrentes. E aí, sabe o que acontece? As pessoas realmente desanimam. Eu sei de uma coisa, a eleição é dia 6 de outubro. E até o dia 6 de outubro a gente tem um probleminha. As pessoas vão ver quem é de verdade. Vai ver, por exemplo, que a Tabata, ela está sendo um para-choque de comunista. Ela não fez uma pergunta pro Boulos ontem. Para quem não leu o debate, deixa eu te explicar o debate. O Ricardo Nunes, ele não tem perfil para ser prefeito, e ele foi o mais atacado porque ele é o prefeito, não é porque ele é o mais forte, é porque ele é o prefeito. Ele é o candidato mais caro de todos, com 12 partidos de coligação. O Boulos é o PT Kids, é o PSOL. Só tem um prefeito do PSOL no Brasil, que é lá no Pará, e tem 70% de rejeição. Para a esquerda, o Boulos é uma piada, só que não tinha outra pessoa para colocar aqui, e colocaram o PT Kids. Aí o que acontece? Colocaram também o Datena. O Datena não quer de forma nenhuma ser prefeito, mas ele está indo para ver até onde vai. Eu queria pedir para vocês levarem a sério e entender o jogo. O Datena é amigo do Boulos e fez aquela dobradinha junto. A Tabata não faz pergunta para ele e de um lado está fazendo o quê? Tá ali aguentando o tranco para ver se continua prefeito. Só que isso não é vantajoso para a cidade. Quando eu vi o PL sacando o Salles, eu percebi que tinha alguma coisa errada aqui na cidade de São Paulo. Foi onde eu decidi ser prefeito dessa cidade. E sabe o que é o mais engraçado? Esse povo vive pregando que defende os negros. Cadê os candidatos negros aqui? Cadê um vice negro? Vive defendendo. A Tabata colocou a esposa de um ministro. Imagina, ela colocou a esposa de um ministro. Tô falando nada de desqualificação da pessoa, não. O ministro Márcio França tomou um cacete aqui na eleição de Senado. E aí, sabe o que está acontecendo? Um coluo aqui desses politiqueiros, esses politiqueiros vagabundos, que eles estão aqui fazendo o quê? Eles querem tomar a prefeitura e o futuro desse país. A prefeitura de São Paulo é a reserva de domínio que a gente tem do futuro dessa nação. Nós vamos investir, falei claramente, a coisa mais poderosa nós vamos investir é educação, que a gente vai economizar onde? Em segurança. Nós precisamos verdadeiramente olhar para aquilo que dá para fazer. O Essad Queiroz falou o seguinte, que políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Então aqui eu faço um apelo para a cidade de São Paulo. Desistam de Ricardo Nunes, porque senão tudo que já tem amarrado há 3 mandatos desde Dória, porque isso é o governo Dória, sabe o que vai acontecer? Você não vai ver benefício porque está loteada a prefeitura de São Paulo. Dizia, Guilherme Boulos é o... Você já sabe do que eu estou falando. Ele estava formado um esquema, né, do presidente Lula. Ele colocou a Tabata boazinha para bater em todo mundo, não sei se você percebeu. Ela é para-choque do Boulos. Realmente o Datena, ele tá acreditando que ele vai ser prefeito, ele criou esse negócio na cabeça dele, mas o que ele tá fazendo? Eu já tô indo. Ele tava absolutamente defendendo e jogando com Boulos para atacar o prefeito. Então assim, o que eu quero pedir para cada um, o que eu quero pedir para cada um é que vocês entrem nessa campanha independente do lugar que vocês estejam. Quem fala a verdade sempre vai colocar pressão nisso aí. Não tem como ficar segurando essa posturazinha aí, porque esses caras são bandidos. A prefeitura de São Paulo não pode continuar do jeito que tá. Você colocar na mão do Boulos, vai virar uma Venezuela isso aqui. Vai sair invadindo tudo. Deixa eu te falar pra você que precisa de casa. A prefeitura de São Paulo tem 40 mil imóveis. A gente pode permutar a área e a gente vai fazer o maior programa habitacional dessa cidade. Dá um cheque moradia na sua mão, você quer dar quebrada pra você mesmo reformar a sua casa. Sabe o que acontece?
Dá pra fazer demais. Esses caras, eles não têm noção do que é R$1 bilhão. Vou te dar uma diferença do que é 1 milhão para que é 1 bilhão. 1 milhão é como se fosse 11 dias em segundos. 1 bilhão é 32 anos em segundos. Olha a escala de dimensão. Agora você imagina, a Prefeitura de São Paulo tem um orçamento do ano que vem de 120 bilhões. Não para de aumentar o orçamento, mas a sua vida não muda. Aqui é o seguinte, gente normal não aguenta mexer com política. Gente normal não suporta a pressão, pode bater da onde vocês quiserem. Eu sou o único desses 10 candidatos, só tinha 5 aqui, eu sou o único desses 10 candidatos que tem o que perder. Construir sim um reinado multibilionário, e eu vou falar uma coisa pra vocês, construir isso e tô disposto a pôr fogo nisso tudo pra ajudar essa nação. Vocês não estão entendendo o nível de loucura que eu entrei com isso aqui. Tô de saco cheio desses ladrões. Todo mundo nessa cidade vai ter oportunidade. De fato, o capitalismo ele é agressivo demais. Se não tiver gente humanizada, por que a esquerda mentiu a vida inteira? A esquerda mentiu justamente por causa disso. Porque não tem ninguém querendo que as pessoas prosperem. Eu fui na favela, eu não consigo dormir mais enquanto a gente não levar a oportunidade para essas pessoas. Nós vamos mudar a realidade dessas pessoas. Eu quero que vocês apostem nisso, porque eu vou dar tudo que eu tenho nisso. Pode acontecer o que for, eu vou investir minha energia completa nisso. Quero te agradecer e dizer, chegou a hora. Para de preocupar com política só no ano par. É hora da gente pôr pressão em políticos para nunca mais dar paz para eles. Pegar todos os corruptos e colocar esses corruptos sabe aonde? Todas as vezes que eles saírem na rua, fazer igual fez com o Janone, cercar dentro de um shopping e pôr eles para correr. O presidente Lula, pelo que ele fez com o Brasil, toda vez que ele sair na rua, ó, já tem aqui, ó, doação de R$175 mil. Eu vou honrar cada centavo disso aqui, ó. Acabou de entrar na conta aqui, ó. Eleição Pablo Henrique Costa Marçal. Entrou R$175 mil. Vou mostrar isso aqui para vocês dia a dia. Vou fazer relatórios periódicos para vocês saberem onde eu estou investindo. Vou investir tudo para chegar até no último paulistano e quem decidiu morar nessa cidade. Tô de saco cheio. Ricardo Nunes não representa o futuro. Tu sim ser uma boa pessoa, ele quer ter um debate nobre. Eu não vou entrar em nada pessoal dele. Inclusive fui aconselhado a bater em coisas pessoais dele, eu não vou fazer isso. Quem eu tô perseguindo? O único cara que pode fazer essa cidade dar ré. Continuar do jeito que tá, você larga na mão do Ricardo. Você tá acostumado com um esgoto desse? Você tá acostumado com 80 mil pessoas na rua? Gente, vocês que não estão aqui em São Paulo, isso aqui é um filme de terror. Você tá acostumado com um trânsito que para andar 500 metros, você fica 500 metros. Vocês estão acostumados com isso? Aqui é o terror, você tem que ver o tanto de prédio invadido. Socorro, eu tô pedindo socorro do Brasil, ajuda. Ajuda. Ajuda urgente. Essa é uma eleição que pode mudar a realidade. Eu tô aqui, eu coloquei minha vida à disposição. Tenho dado meu celular para um monte de gente improdutiva. Eu entendi que eu tenho que ter paciência com esse bando de vagabundo. Eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. Eu tô deixando a minha vida privada para tomar porrada nessa vida pública. Esses caras são malvados e eu vou para cima, continuo firme. Fiz o jantar lá em casa, alguns empresários, nós vamos doar aqui. E eu já falei, ninguém manda, você pode doar seu dinheiro, mas mandar, ninguém vai mandar. Quem vai mandar vai ser o xerife. Escreve assim, ó, xerife Marçal. Eu vou ser o xerife dessa cidade. Nós vamos dar oportunidade para todo mundo. Nós vamos diminuir essa criminalidade com governador, sem governador. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vamos usar a tecnologia. Aqui nessa cidade tem algumas milhares de câmeras. A gente precisa de 50 mil câmeras para conseguir monitorar uma cidade desse tamanho. A gente precisa de, sim, dar tudo o que essas pessoas precisam. Mas a única coisa que eu sei, presta atenção, que muda de verdade, eu nunca vi um político na história do Brasil falar isso, é mudança de mentalidade. Escreve isso, mentalidade, escreve essa palavra. Eu quero transmitir essa indignação pra você fazer seus stories, grava e fala, eu tô com o Marçal e o pau vai quebrar. Ah, Marçal, você tem um monte de problema. Quem que não tem, cara? Como é que você convive num país desse? Tudo é problema, você não vê lá os candidatos, tudo é, vão processar, tudo é processo. É uma briga pra ver quem tem mais processo. Eu lembro quando eu ficava aí assistindo esses negócios, eu falava, mano, todo mundo é imprestável. Só que você tem que ter paciência com quem tem resultado, com quem quer ajudar, cara. Eu vou ajudar. Todas as favelas estão deixando eu entrar, com político ou sem político, eu vou fazer, porque eu já fiz isso lá onde? Na África, e vou fazer aqui em São Paulo.
Esse povo vai... Nós teremos um mandato reconhecido mundialmente. Pessoas vão vir entender como é que faz para desfavelizar isso aqui. O que é favela? Favela não é a comunidade. A favela é um desserviço do governo. O governo faz o seguinte: eu vou largar vocês aí, não vou dar nem saneamento básico. 40% das famílias da cidade de São Paulo não tem saneamento básico, gente. Alô, socorro! Você imagina o que é viver na zona oeste de São Paulo, onde os ricão vivem aqui, onde eu tenho casa? Sabe o que acontece? O cara que tá na favela, a gente da zona oeste vive 86 anos, a nossa expectativa de vida. O cara da favela vive 40, mano. Por quê? Porque tem um bando de vagabundo que arregaça com o dinheiro público. Você é louco, mano. Vou meter o louco aqui mesmo. E vocês podem contar comigo. Desses candidatos pé de rapada aí, ó, pode pôr todos numa balança. Qualquer coisa que vocês compararem com esses caras, eu não perco em nada pra nenhum deles. Alguém ali tem que cuidar de orfanato. O outro tem que voltar pra televisão e arrumar o contrato dele. O Nunes só tem que terminar, cara. Ô Nunes, termine e deixa comigo isso aqui, cara. Boulos tem que ir pra cadeia. Por que esse cheirador de cocaína não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz pra ele? Que ele é um falastrão, depredador de patrimônio público na Fiesp, e falou que não tem problema nenhum. É paga-pau de ditador da Nicarágua, é paga-pau de Maduro. Esse cara faz parte do Foro de São Paulo e que nossas crianças, eles querem aprovar aborto para todo mundo fazer aborto geral e acabar com toda a responsabilidade que as pessoas têm umas com as outras. Matar bebê dentro do ventre. Esses caras são malucos. Esses caras querem desviar dinheiro público para ficar mantendo essa companheirada eternamente. Chega de político vagabundo. Vou deixar bem claro tudo o que eu vou fazer. Como prefeito, vou cuidar da cidade. Mas você pode saber que se você estiver investindo aqui e me deixar trabalhar nessa cidade, nós vamos subir de nível. E nós vamos para outra esfera e nós vamos segurar o tranco desse país. Tamo juntos, até depois do fim.